E aí, pessoal, quem está na batalha dos concursos públicos sabe bem. Direito penal tem uma lógica toda particular, não é verdade? E olha, dominar os conceitos fundamentais não é só um diferencial, é a base de tudo. Então, nessa nossa análise de hoje, a gente vai construir juntos, passo a passo, o alicerce do conhecimento penal. Vamos desvendar a estrutura por trás da infração penal, do crime e da contravenção. O objetivo aqui não é só decorar, é entender o porquê de cada conceito, sempre de olho no que as bancas mais gostam de cobrar. A gente vai dissecar os artigos mais importantes e transformar a teoria numa ferramenta poderosa para aprovação. Tudo pronto? Então, vamos lá! O nosso roteiro aqui foi pensado para criar uma linha de raciocínio bem clara, bem sólida. A gente começa com o conceito mãe de tudo, que é a infração penal. Logo depois, a gente mergulha na divisão que estrutura o nosso sistema, a diferença entre crime e contravenção. Daí, vamos ver as consequências práticas dessa separação, que é onde moram muitas pegadinhas de prova. Na sequência, vamos identificar quem são os sujeitos do crime e, para fechar, vamos debater um dos temas mais atuais e que sempre caem, a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Muito bem, vamos ao nosso ponto de partida. Antes de falar de crime e de qualquer outra coisa, a gente precisa entender o conceito que é tipo um guarda-chuva, o gênero que abraça tudo, a infração penal. Pensa nela como um grande conjunto onde estão todas, absolutamente todas as condutas que o Estado pode punir. Entender essa ideia geral é o primeiríssimo passo para organizar o raciocínio e não fazer confusão com os conceitos, o que, convenhamos, pode custar caro na hora da prova. Vamos quebrar essa definição em partes para ficar mais fácil. Primeiro, conduta humana voluntária. O direito penal, como regra, só liga para ações ou omissões que a gente controla com a nossa vontade. Segundo, essa conduta precisa lesionar ou ameaçar um bem jurídico. E o que é bem jurídico? É um valor essencial para a sociedade que a lei resolveu proteger, tipo a vida, a liberdade, o patrimônio. E por último, para essa infração, tem que ter uma sanção prevista em lei. É o famoso princípio da legalidade, né? Não existe crime sem lei que o defina, nem pena sem que a lei já tenha previsto. Por exemplo, no homicídio, lá no artigo 121 do Código Penal. A conduta é matar alguém, o bem jurídico protegido é a vida e a sanção é a pena de reclusão. A estrutura é sempre essa. Ok, agora que a gente já sabe o que é o gênero infração penal, vamos ver como ele se divide. Cada país adota um sistema. O Brasil fez uma escolha bem clara, que está logo no artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal, o Decreto-Lei 3.914 de 41. E essa escolha define toda a organização do nosso sistema penal e é chave para entender a lógica das leis. Exatamente isso. O nosso sistema é dualista, ou binário ou dicotômico, como preferir. Isso quer dizer que toda e qualquer conduta punível no Brasil vai parar em uma de duas gavetas, ou é crime ou é contravenção penal. Um ponto importante para a prova, aqui no Brasil, crime e delito são sinônimos, tá? Já as contravenções penais são vistas como infrações mais leves, tanto que o apelido delas é crime anão. Elas têm até uma lei própria, o Decreto-Lei 3.688 de 41, que é a Lei das Contravenções Penais. E agora a gente chega no ponto central, a pergunta de R$1 milhão em qualquer concurso. Com tantas diferenças que a gente ainda vai ver, qual foi o critério que o legislador escolheu para dizer se algo é crime ou contravenção? Será que é a gravidade, o tamanho do dano? Nada disso. O critério é puramente legal e objetivo. Muita atenção aqui porque a resposta é simples, mas é fundamental. A resposta está unicamente na pena que a lei estabelece. É a pena que define a natureza da infração. A norma penal se divide em duas partes, o preceito primário, que descreve a conduta, matar alguém, e o preceito secundário, que estabelece a punição. Se o preceito secundário prevê pena de reclusão ou de detenção, seja sozinha, somada ou alternado com multa, então estamos falando de um crime. Agora, se a pena for de prisão simples ou só de multa ou as duas juntas, aí é uma contravenção. Reclusão e detenção são para crimes, já a prisão simples é exclusiva das contravenções e tem um regime mais brando. É só isso, o critério é o tipo de pena. Certo, mas se a diferença está só no nome da pena, por que isso é tão importante assim? Porque essa pequena distinção teórica baseada na sanção cria um mundo de consequências práticas diferentes. Ser autor de um crime é uma coisa, ser autor de uma contravenção é outra completamente diferente, em termos de processo, punição, tudo. Vamos ver agora os pontos que as bancas mais adoram explorar. Vamos passar por esses pontos que são cruciais. Primeiro, a tentativa. O artigo 14 do Código Penal pune a tentativa de crime. Já o artigo 4º da Lei das Contravenções Penais diz com todas as letras que tentativa de contravenção não se pune. Segundo, a extraterritorialidade. O artigo 7º do Código Penal lista casos em que a lei brasileira vale para crimes cometidos fora do país. Isso não existe para contravenção. Terceiro, a competência.
Contravenção, via de regra, é julgada pela Justiça Estadual. Crime, dependendo do que foi violado, pode ir para estadual ou para federal. E, por fim, a ação penal. O artigo 17 da Lei das Contravenções diz que a ação é sempre pública e incondicionada, ou seja, o Ministério Público age sem precisar que a vítima queira. Nos crimes, essa também é a regra, mas existem muitas exceções. Agora, vamos mudar um pouco o foco. Em vez da conduta, vamos falar das pessoas envolvidas. Toda infração penal tem, no mínimo, dois personagens centrais: quem pratica o ato proibido e quem sofre as consequências. Entender quem pode ocupar cada um desses papéis é essencial para aplicar a lei penal direitinho. O sujeito ativo é quem pratica a conduta que a lei descreve, seja sozinho ou em grupo. É o autor, o coautor, o partícipe. Já o sujeito passivo é o dono do bem jurídico que a norma queria proteger. Pensa no furto de celular. O ladrão é o sujeito ativo, o dono do celular é o sujeito passivo. Mas atenção a um detalhe mais técnico. A doutrina ainda fala em sujeito passivo formal, que é sempre o Estado, porque é ele que tem o direito de punir e o interesse em manter a ordem. Esse slide aqui mostra uma distinção que costuma dar um nó na cabeça de muita gente. Bem jurídico é o valor, a ideia abstrata que a lei protege. Objeto material é a pessoa ou a coisa concreta que sofre ação. No crime de furto, do artigo 155, o bem jurídico é o patrimônio. O objeto material é a coisa alheia móvel, ou seja, o relógio, a carteira. No homicídio, o bem jurídico é a vida. O objeto material é a pessoa, o corpo da vítima. Às vezes eles coincidem, como no homicídio, mas nem sempre. É uma diferença sutil, mas que cai bastante em prova. A lei também classifica os crimes dependendo de quem pode ser o autor, o sujeito ativo. O crime comum é o mais basicão, qualquer pessoa pode cometer. Homicídio, furto, estelionato são exemplos. Já o crime próprio exige uma condição especial do agente. É o caso do peculato lá no artigo 312, que só pode ser cometido por funcionário público. E, por fim, o crime de mão própria, que é ainda mais específico. Ele não só exige uma condição especial, como também exige que a própria pessoa execute a ação. É o caso do falso testemunho do artigo 342, que só a testemunha pode praticar. E para a gente fechar, vamos entrar numa questão que mostra como o direito penal está evoluindo para lidar com a criminalidade mais moderna. A pergunta é, uma empresa que é uma entidade abstrata pode ser considerada autora de um crime? Uma pessoa jurídica pode sentar no banco dos réus? A resposta para isso mudou com o tempo e é um tema quentíssimo nos concursos. A pergunta é bem direta e mexe com a lógica clássica do direito penal. Historicamente, a resposta era um não bem grande, baseado na ideia de que societas delinquere non potest, ou seja, uma sociedade não pode cometer crimes. A ideia era que crime exige vontade e uma empresa não tem vontade própria, só de quem a administra. Mas a realidade mudou e pressionou por uma nova visão. O ponto de partida tradicional, que ainda vale para a maioria esmagadora dos crimes, é que não pode. A teoria do crime foi toda construída em volta da figura humana, da sua capacidade de agir e de ter culpa. Uma empresa não age, não tem consciência, não pode ser presa, então a regra geral é que a responsabilidade penal é pessoal, só para pessoas físicas. Mas essa regra já não é mais absoluta. E aqui está a grande virada de chave, o ponto que toda a prova vai cobrar. A nossa Constituição de 88, lá no artigo 225, parágrafo 3º, abriu a porta para a responsabilização penal da pessoa jurídica em casos de crimes contra o meio ambiente. E isso foi regulamentado pela Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9.605 de 98. Então a resposta hoje no Brasil é: sim, pessoa jurídica pode cometer crime, mas, por enquanto, só e somente só os crimes ambientais. E o mais interessante, que mostra como o assunto evoluiu, é o que diz esse slide. No comecinho, os tribunais, como o STJ, exigiam a tal da teoria da dupla imputação. Ou seja, para processar a empresa, tinha que processar junto à pessoa física, o diretor, o gerente, que agiu em nome dela. Hoje, isso já foi superado. O STJ entende que a empresa pode ser denunciada e condenada por crime ambiental sozinha, mesmo que não se consiga identificar ou processar a pessoa física responsável. Isso deu uma força enorme para a proteção penal do meio ambiente. E para fechar, fica aqui uma provocação para a gente pensar e aprofundar os estudos. Essa diferença entre crime e contravenção é uma escolha do legislador em um certo momento da história. O porte de arma, por exemplo, já foi uma simples contravenção. Com a mudança na percepção social do risco, virou crime. O adultério já foi crime e hoje não é nada. Isso mostra que o direito penal está sempre em movimento. A pergunta que fica é:
quais das contravenções ou dos fatos que hoje não são nada serão os crimes de amanhã? A resposta está nas mãos da sociedade e do legislador. Espero que essa análise tenha ajudado a solidificar esses conceitos. Agradeço a atenção e bons estudos.